Hoje vamos falar sobre prótese total de quadril, acesso anterior tipo biquíni. Olá, meu nome é Leandro Enisman, sou médico ortopedista especializado em cirurgia de quadril. Hoje vamos falar sobre a prótese total de quadril, que é a substituição da articulação. A prótese total pode ser feita por 3 técnicas, ou 3 acessos cirúrgicos. O que são acessos cirúrgicos? Para fazer a cirurgia, a gente precisa chegar na articulação do quadril. E a gente pode chegar nela de 3 maneiras, pela via anterior, lateral ou posterior. Ou de maneira mais fácil, pela frente, pelo lado ou por trás. Eu costumo fazer nos meus pacientes, em mais de 95% dos casos, a técnica anterior, pela frente. Por quê? Na técnica anterior, entramos no que a gente chama de plano intermuscular. Ou seja, a gente consegue afastar a musculatura sem cortá-la. Dessa maneira, a gente tem menos lesão da musculatura, que faz com que o paciente tenha menos dor no pós-operatório. Além disso, os pacientes tendem a mancar menos depois da cirurgia, porque em algumas técnicas, principalmente na lateral, você tem uma lesão da musculatura glútea, que é muito importante para o paciente não mancar, para uma estabilização da pelve. Além disso, no acesso anterior, a gente tem uma maior estabilidade da prótese, ou seja, na prótese total de quadril, uma das complicações é a luxação, é quando a prótese desencaixa. E no acesso anterior, essa complicação é muito menos frequente. A gente está falando de 0,3%, ou seja, a cada 1000, apenas 3 podem ter essa complicação. Quando a gente faz o acesso anterior, o corte na pele pode ser de 2 maneiras. Ele pode ser longitudinal ou tipo biquíni. E vou mostrar para você, neste modelo, como que são esses tipos de via. Então aqui temos uma mulher de frente. Eu vou dar um zoom aqui na região do quadril. Então nós temos 2 jeitos de cortar a pele na prótese total de quadril por acesso anterior. Um dos jeitos é o que a gente chama de incisão longitudinal, que é feita ao longo da coxa. Essa aqui é a técnica mais tradicional do acesso anterior direto, e ela tem todas as vantagens do acesso anterior que eu falei para vocês anteriormente. A outra opção de realizar o acesso anterior é fazer uma técnica tipo biquíni, onde a técnica cirúrgica é realizar o corte dessa maneira transversa na pele. A técnica tipo biquíni tem uma vantagem basicamente estética. Por quê? Quando a gente faz uma incisão longitudinal, como a gente está mostrando no corte azul, a gente está indo contra as linhas de força da pele. Então, muitas vezes, essas cicatrizes tendem a ficar um pouquinho mais largas. Além disso, como a gente desce mais na direção da coxa, essas incisões muitas vezes ficam menos escondidas. Já na técnica biquíni, nós estamos indo na direção das linhas de força da pele. Então, a cicatriz tende a ficar um pouco menos alargada. Além disso, quando a gente faz a técnica biquíni, como a gente está na parte mais superior da coxa, é mais fácil de esconder essa cicatriz. Então, por exemplo, para homens que costumam usar uma cueca que costuma ser mais larga, ou mesmo uma sunga que costuma ser mais larga, quase sempre a cicatriz vai ficar escondida. Já nas mulheres, vai depender um pouco do modelo, da calcinha, do biquíni, do maiô que ela está usando. Biquínis, maiôs mais cavados, muitas vezes vão aparecer a cicatriz. Ela fica mais bonita, mas ela acaba aparecendo. Já se a mulher utilizar algum modelo também mais largo, essa cicatriz pode sim ficar escondida. É importante entender que as 2 técnicas mudam apenas a incisão de pele. Todas as vantagens que eu comentei da via anterior são as mesmas na técnica biquíni e na técnica longitudinal. Eu estou frisando bastante isso porque alguns pacientes, quando começam a pesquisar sobre via anterior, encontram sobre acesso biquíni e acham que só ele tem essas vantagens. Mas essas 2 técnicas têm essa vantagem. Atualmente, eu faço em muitos pacientes a técnica biquíni, mas alguns pacientes que às vezes têm uma deformidade maior ou são muito fortes, eu prefiro a técnica tradicional, porque ela é mais fácil de ser ampliada, ou seja, eu precisar fazer uma incisão maior, é mais fácil de aumentar. E além disso, também uma dúvida muito comum dos pacientes é qual o tamanho dessa incisão. Em geral, a gente está falando de uma incisão por volta de 10 centímetros, ou seja, é uma incisão pequena. Mas é importante também lembrar que dependendo do tamanho do paciente, pacientes mais altos, pacientes mais obesos, ou casos mais complexos, podem precisar de incisões maiores. E é isso, no vídeo de hoje falamos sobre a técnica anterior, tipo biquíni. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo. E se você ainda não nos segue, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e mandar para aquele seu amigo, aquela sua amiga que está com dor no quadril, que está relutando para fazer uma prótese. Um abraço e até o próximo vídeo.